no ar e que Deus possa abençoar a todos neste dia maravilhoso. Vamos novamente levar uma mensagem em Apocalipse, novamente baseado nos capítulo 21 e no capítulo 22 do Apocalipse. Ele diz assim: o templo da Nova Jerusalém e o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, que está lá em Apocalipse 21, o capítulo 22, o versículo. A luz da Nova Jerusalém e o tráfico da Nova Jerusalém e as nações dos homens naturais ainda estarão divididos em nações e povos espalhados pela nova terra para plantar, colher, construir, multiplicar e repovoá-la. Então, o tráfico, na Nova Jerusalém que vai ter aí, como está nós dizendo aqui. Vão andar, vão construir, vão plantar, vão tudo, né? Então vamos lá. O templo da Nova Jerusalém. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 21 e 22, o versículo. Veja o significado do uso da palavra naos, templo, e de outros termos na seção o tabernáculo celestial do capítulo 24, onde provam que o templo da Nova Jerusalém não é literal. A ideia aqui é que Deus e o Cordeiro serão o santuário para todos os povos do estado eterno. Em vez de um templo sem a presença pessoal de Deus e do Cordeiro como objeto de culto, como sempre foi o caso na terra. Em Apocalipse 3:12, a promessa ao verdadeiro que ele terá autoridade no templo de Deus e não sairá mais dele. Prova de que ainda haverá um templo na cidade quando ela vier para a terra, para o mesmo templo literal da cidade, visto como um templo eterno. Veja também em Apocalipse 7:15, 11:19, 14:15-17, 15:5-8, 16:1 e 17 os versículos. A luz da Nova Jerusalém. A cidade não necessita de sol nem da lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Apocalipse 21, 23, o versículo, o próximo versículo 25. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus a ilumina e reinarão para todo sempre. Apocalipse 22:5. A luz da cidade irá superar a luminosidade do sol, da lua e das estrelas. Já vimos que a luz do sol será aumentada 7 vezes e que a luz da lua será como a luz do sol durante o milênio.
Isaías 30, 26. E se a glória de Deus supera a nova luz do sol e da lua, temos algo maravilhoso. Além das palavras, essas passagens não ensinam que o sol e a lua deixarão de brilhar, mas que nessa cidade em particular, eles não serão necessários para haver uma luz mais potente. Essas passagens também não ensinam que não haverá mais noite no resto do mundo, pois por toda a eternidade o sol e a lua continuarão a brilhar dia e noite. Amém? Lá em Gênesis 8, 22, Salmo 89, 2, o versículo 3, versículo 29, versículo 35 até o 37. Em outras partes da terra haverá necessidade de luz do sol e da lua, como nunca antes. Essa luz provavelmente irá irradiar o trono de Deus e do Cordeiro, que estarão sobre o pináculo da cidade iluminada, toda a cidade lá embaixo. Isso parece ainda outra prova de que a cidade não é um cubo. Não seria possível iluminá-la do topo, pois a luz seria bloqueada pelos andares intermediários. Está além da capacidade humana imaginar quão maravilhoso será a luz da glória de Deus brilhando numa cidade de ouro transparente, adornada com todo tipo de pedras preciosas e pérolas. Essa é apenas uma das muitas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, o capítulo 9 até o versículo 13. O tráfico da Nova Jerusalém. E as nações andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma contaminada, e que cometa abominação, mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Lá em Apocalipse 21, o capítulo 24, 27, os versículos. As nações dos homens naturais ainda estarão divididas em nações, povos espalhados pela terra para plantar, colher, construir, multiplicar e repovoá-la. Irão se movimentar à luz da Nova Jerusalém e entrarem e sair pelas portas da cidade, as quais nunca fecharão de dia, no dia eterno. Isso constituiu outra prova de que os homens ainda estarão em estado natural e serão os súditos do reino eterno, governado por Deus e os santos para sempre. Já foi aqui. Esses serão as nações, eles serão as nações, ovelhas
que entrarão no milênio e na nova terra, depois de serem expurgados da sua natureza pecaminosa e rebelde. Veja lá, em Mateus 25, 31 até o versículo 46. Eles terão reis naturais acima deles, conhecido como os reis da terra, além dos santos glorificados. Esses reis e povos trarão glória e honra à cidade regularmente, que talvez consistam no fruto da terra e na maravilhosa glória que Adão desfrutava quando caiu. Embora essas nações entrem na nova cidade, jamais entrará nela algo pecaminoso, apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Veja bem, a importância do nome estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Vamos ler mais para finalizar lá em Mateus 25, capítulo 31 até o 46, que diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória e os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estive na prisão e me fostes ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer, ou com sede te damos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo e na prisão e fomos ver-te? Então o rei responderá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro e não me hospedaste, estando nu não me visitaste, enfermo e na prisão e não me visitastes. E então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e com sede, o estrangeiro, o nu, o enfermo e na prisão, e não te servimos? Então lhe dirá: em verdade vos digo que quando não o fizeste a um desses pequeninos, deixastes de fazer a mim. Então irão para o tormento eterno. Estes então irão para o tormento eterno, os pecadores, né? Mas o justo para a vida eterna. Aí está a palavra. Vamos ficar firmado, como sempre digo, na palavra, para nós poder ir para a eternidade com a vida eterna em Cristo Jesus. Aí está, mais uma vez falando da luz, do tráfico, da Nova Jerusalém. Que Deus possa abençoar todos quantos, como a mim, e todos
Nós que precisamos da palavra. Seja ricamente abençoado todos, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. E até sempre o próximo vídeo, querendo Deus. Amém.